Bom galera, agora que a gente já sabe resolver EDOs por variáveis separáveis, agora eu vou ensinar um assunto que eu gosto muito, que é a análise de circuitos elétricos. Aqui a gente tem um exemplo de um circuito elétrico de primeira ordem, que ele tem apenas um elemento armazenador, que é o capacitor. Eu vou dar algumas dicas de como resolver esse circuito e vou ensinar alguns conceitos. Só que eu estou partindo do princípio que você já sabe a análise de circuito, você já conhece o capacitor, você já sabe os métodos de análise. Aqui eu vou estar dando dicas de como resolver as questões. Talvez eu faça vídeos ensinando como é que é a análise de malha, como é que é a análise nodal, esses métodos de análise, só que aqui eu vou aplicá-los, dando dicas de como resolver. Nesse circuito aqui a gente vai usar a análise de malhas. Ele está pedindo, a questão diz o seguinte, para a gente achar VC, para a gente achar o valor de VC quando o T for maior que zero, VC de T para T maior que zero. Ele te dá como condição inicial de VC, o VC de zero é igual a 15 volts. Ele te dá isso como condição inicial. Ele quer saber o VC de zero para T maior que zero. Para a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem algumas maneiras. Eu vou ensinar a primeira maneira um pouquinho mais trabalhosa, mas que ela só utiliza a análise. E a outra maneira é mais rápida, que tem análise também, só que ela é mais mecanizada. Porque circuitos desse tipo, eles têm um padrão de resolução. Então foi conseguido fazer uma forma de resolver eles mais fácil. Uma forma mais rápida e mais fácil. A maneira mais trabalhosa um pouquinho é a seguinte. A gente vai aplicar aqui a análise de malha. Primeiro a gente tem que ver o seguinte. Ele deu que o capacitor já tem uma polaridade. Polaridade mais e menos aqui. Então, quando a gente for fazer análise de malha, o interessante é a gente adotar as correntes no sentido que o capacitor esteja sendo carregado. Então, no caso, como aqui ele é sinal de mais, menos, então a corrente está entrando de cima para baixo. A corrente entra no positivo, porque o capacitor é um elemento passivo, é um elemento passivo armazenador. E nos elementos passivos, a corrente ela entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. E nos elementos geradores, ela entra pelo negativo e sai pelo positivo. O sentido da corrente que a gente vai adotar vai ser o sentido horário, porque ela vai estar entrando nesse capacitor. Aqui eu vou ter o I1 e desse outro lado aqui eu vou ter o I2. Vamos fazer a análise da lei de Kirchhoff das tensões para as duas malhas. Essa aqui é a primeira malha e essa aqui é a segunda malha. A gente vai partir desse ponto aqui. Nessa primeira malha, a tensão em cima desse resistor é como? É 5 vezes a corrente. Qual é a corrente dessa malha aqui? É I1. 5 e 1. Aí vem e desce. Chega bem aqui, ela encontra quem? Encontra VC mais VC. Aí vem e chega no ponto que parou. Então eu igualo isso aqui, igual a zero, porque não tem nenhuma fonte de tensão aí. Eu igualo a zero. Certo. Por que eu coloquei 5 e 1 mais VC? Porque o resistor ele é um elemento passivo. Então a corrente no elemento passivo ela entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Então a corrente está chegando aqui, ela está encontrando um sinalzinho de mais aqui e está saindo aqui pelo sinalzinho de menos. Então eu coloco mais 5 e 1. Aí bem aqui já tem um sinal, já tem uma polaridade definida. Então eu não mexo, eu obedeço a polaridade que ela está vendo. Então a polaridade que ela está vendo é mais, então fica mais VC. Eu poderia ter feito a outra análise. Qual é a outra análise? É você colocar o sinal de saída, o sinal que ela vê na saída. No caso aqui ficaria menos 5 e 1 menos VC, que é o sinal da saída. Essa é uma outra análise que você pode fazer. Só que as duas análises vão dar a mesma coisa, porque quando você troca o sinal de um, você está trocando. Quando você troca o sinal, você troca o sinal de todos os elementos. Então lá no final a resposta vai ser igual. A análise que eu adoto é colocando o primeiro sinal, colocando o sinal que ela vê aqui, colocando o valor positivo aqui e nesse aqui colocando o valor positivo também.
Essa daqui é a primeira malha. Vamos analisar agora a segunda malha. A segunda malha, ela diz, começa a analisar por esse ponto bem aqui. Percorrer no sentido horário. Então na segunda malha nós temos 8 vezes quem? Vezes I2, que é o I da segunda malha. Mais 8 vezes 2. Bem aqui eu tenho 12 vezes I2. Aí continuando, vem. Ela chega aqui, ela encontra quem? Ela encontra menos e mais. Então ela vai encontrar menos VC igual a 0. Porque ela chegou no ponto de início e não tem nenhuma fonte de tensão. E é igual a 0. Eu estou colocando VC aqui porque a gente está analisando as tensões. 8 e 2 é a tensão nesse resistor. 12 e 2 é a tensão nesse. E VC é a tensão no capacitor. Então, por isso que tem menos VC e aqui tem mais VC, porque aqui ele encontrou mais e bem aqui nesse outro sentido ele encontrou menos. 8 e 2 mais 12 e 2 dá 22. Menos VC igual a 0. Esta daqui é a equação da segunda malha. Certo. Agora eu tenho as duas equações da primeira malha e a equação da segunda malha. E agora, José? E agora, como é que eu vou resolver? Bom, a gente vai ter que analisar o circuito para conseguir, porque eu vejo que na primeira equação eu tenho I1 e tenho VC. Na segunda equação eu tenho I2 e tenho VC. Então o VC é comum nas duas. Só que eu não tenho nenhuma relação entre o I1 e o I2. Pelo circuito a gente vai tirar essa relação. Qual é a análise que a gente faz? A gente percebe que a corrente no capacitor ela está vindo de cima para baixo. Ela está descendo. Qual foi o sentido que a gente adotou? A gente adotou o sentido horário. Sentido horário. A corrente no capacitor IC é igual a I1 menos I2. Por que é I1 menos I2? Porque a corrente nesse ramo aqui do meio, a corrente no ramo do meio, ela vai ser uma subtração de correntes. Vai ser uma subtração de correntes, porque ela está sob a influência da corrente 1 e está sob a influência da corrente 2. O sentido que a gente adotou é o sentido de cima para baixo. Quem é que está descendo aqui? I1. Então vai ser I1 menos I2. Esse é o valor de IC. Outra coisa também que a gente deve saber de cara, que o capacitor ele já tem uma forma de encontrar a corrente nele. É uma fórmula definida. Nós sabemos que o valor da corrente no capacitor é quem é? Valor de C vezes VC'. Ou também posso expressar como IC é igual a C dVC dt. Essa é outra forma de eu expressar também. Certo? Essas duas aqui são iguais, se equivalem. Pronto. A gente sabe essa fórmula aqui e pelo circuito a gente encontrou esta outra fórmula aqui. Eu já descobri a relação entre 1 e 2, então eu vou isolar em 1, que ele já está positivo, e C menos I2. Eu descobri que I1 é igual a IC menos I2. Agora eu vou lá nas equações que eu descobri e vou substituir. Onde tem 1 eu coloco IC menos I2. Então eu vou ter que 5 vezes IC menos I2 mais VC é igual a 0. Distribuindo 5 aqui, eu tenho que 5 IC menos 5 I2 mais VC é igual a 0. Pronto, agora eu tenho IC, I2 e VC. Eu tenho que tirar IC e I2, porque IC eu posso achar em função de VC. VC eu já é o que eu quero, eu vou tirar o I2. De onde é que eu tiro esse I2? Da segunda equação. Segunda equação eu tenho que I2 vai ser quem? Vai ser VC sobre 20. Agora que eu tenho o I2, eu substituo aqui de novo.
5IC menos 5 vezes VC sobre 20 mais VC é igual a zero, certo? Eu vou só resolver aqui, vou continuar trabalho só matemática agora que eu tô fazendo, galera. 5IC menos VC sobre 4 mais VC é igual a zero. Aqui não é menos não, galera, ó. Desculpa, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais e aqui vai ser mais. Por quê? Porque o sinal do I1, aqui I1, ele vai ser quem? Vai ser IC mais I2. O I2 está no segundo membro, ele passa por primeiro positivo. Então ele vai se tornar positivo. Entendeu? Vai ficar I1 igual a IC mais I2. Eu substituo aqui IC mais I2. Pronto, agora tá certinho. Continuando aqui, eu tenho que 5IC é igual aqui VC sobre 4 mais VC, fazendo aqui essa fração mista, VC 4 vezes VC, vai dar 4VC, mais VC, 5VC, mais 5VC sobre 4 é igual a zero.